Salmo de Davi, número 27, nós vamos ler responsivamente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, essa é a nossa confiança. Glória a Deus. Esperar no Senhor, nos animarmos, porque Ele vai fortalecer o nosso coração. E em Cristo nós temos a certeza que a nossa vida estará segura e em todos os momentos será dirigida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença. Somos gratos ao Senhor por mais esta noite nos apresentarmos diante de Ti neste culto. O Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda majestade. Oferecemos ao Senhor a nossa vida em Teu altar, assim como o povo de Israel oferecia o seu sacrifício no Teu altar. Nós temos oferecido a nossa vida para que ela seja uma oferta agradável a Ti. Em tudo a nossa vida louve e bendiga o Teu nome. Clamamos ao Senhor, conduza os nossos passos, para que, ó Deus, seja feita em nossas vidas a Tua vontade e que através de nós haja um testemunho glorioso da Tua presença, da voz do Senhor, da Tua manifestação, que vidas possam ouvir de Ti através do Teu povo. Nós queremos pedir ao Senhor neste momento, conduza este culto, tudo aquilo que será oferecido, seja para Teu louvor, seja na direção do Teu Espírito Santo, e que o Senhor fale as nossas vidas nesta noite. Nós precisamos de Ti. Fica conosco, Senhor, e nós Te pedimos, abençoe a vida dos nossos irmãos, Amém. de todos que têm participado conosco, que eles sejam alcançados e abençoados por Ti nesta noite. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Ofereça ao Senhor o melhor. Só Ele merece. Nós já demos neste dia para o nosso trabalho, para a nossa vida, para os estudos, para a nossa família. Nós já demos, já oferecemos. Ofereçamos agora ao Senhor o melhor. Nestes poucos momentos que temos, ofereçamos a Deus as primícias, aquilo que é valioso, que nós possamos oferecer a Deus. Amém? Sobre toda a terra tu és um rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
Deus, Ele quer nos fazer feliz e que Ele possa reinar em nossas vidas. Glória a Deus. Sobre todas as coisas, que Ele tenha o senhorio sobre a nossa vida. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Eu espero a tua volta no grande dia em que vais voltar. Então subiremos, contigo estarei, para sempre. Aleluia.
grande, Senhor. Sim, Senhor, tu és grande. Aguardamos ansiosos, ó Deus, pelo teu retorno, a tua igreja. Ela aguarda a tua volta. Estará trabalhando até aquele grande dia em que estaremos reunidos com o Senhor nos ares. Nós cremos, ó Deus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Glória a Deus, Glória a Deus. o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. Glória a Deus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas harpas nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro Jesus Cristo. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei
voltando, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus, toda a glória a ti. Estamos sim, ó Deus, aguardando esta notícia, Senhor. Aguardando, Senhor, o retorno do nosso Deus, Sim. que virá nas nuvens para nos buscar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus, e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque é bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro, glória a Deus, te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre
serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei, pois eu nunca te deixarei, pois eu nunca te deixarei. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Bendito pelas seja o teu tuas nome, promessas, Senhor. Deus. Nós te exaltamos, Sim, Jesus. te glorificamos, Senhor. Bendizemos, ó Deus, com estes cânticos de louvor ao teu nome, que expressam a certeza que há, ó Deus, em nosso viver, na nossa fé em ti, Senhor, de que estamos seguros dia a dia, que o Senhor tem cuidado da nossa vida e que aguardamos a tua volta, Senhor. Em breve tu virás nos buscar. Nós cremos, ó Deus, nas tuas promessas e que estaremos contigo por toda a eternidade. Sim, Senhor. Estaremos juntos de ti, como afirma a tua palavra, Senhor, todos os dias. Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Toda glória, toda honra e todo louvor ao teu nome, Senhor. A ti, ó Deus, entregamos os nossos louvores. Entregamos, sim, ó Deus, com ações de graças. Só o Senhor merece ser louvado. Não há outro Deus que mereça o nosso louvor, que mereça a nossa vida, mereça a nossa dedicação, mereça todo o nosso viver, o nosso amor. Só o Senhor merece. Receba, Senhor, ó Deus, nesta noite este culto que é feito, ó Deus, em torno do teu nome e, ó Deus, para louvor do teu nome. Neste momento, ó Deus, nós colocamos cada lar, cada família em tua presença, clamamos ao Senhor que se sintam, ó Deus, neste momento amparados por ti, sintam, ó Deus, a tua presença, sintam, ó Deus, o teu socorro, aquele que está em luta, saiba que o Senhor é poderoso para dar a vitória, para, ó Deus, trazer paz, trazer alívio, trazer, Senhor, ó Deus, esta certeza ao coração de que o Senhor tem cuidado de todas as coisas e que nos dará, ó Deus, ao final, a vitória, que nos fará chegar a bom termo, porque o Senhor nos tirou deste mundo, não, ó Deus, para vivermos uma vida longe de Ti, mas dia a dia temos sido guardados pelo Senhor, até que na eternidade estejamos com o Senhor para todo sempre. Ó Deus amado, fala conosco pela Tua palavra, e que assim cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que assim, ó Deus, a nossa vida seja aperfeiçoada na Tua presença. Sim, Jesus. É o que te pedimos, para a honra e para a glória do Teu nome. No nome santo de Jesus, agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Só o Senhor merece ser louvado, só o Senhor merece ser adorado. É uma grande alegria a Igreja de Cristo poder cantar estes cânticos que falam de uma certeza tão grande de que Deus está conosco a cada dia, a cada momento, e de que também a nossa vida ela não se esgota, ela não vai terminar quando nós morrermos, mas nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que
somos aqueles que aceitaram a salvação do Senhor e nós passamos da morte para a vida. Nós recebemos em Deus, em Cristo, a redenção dos nossos pecados e sabemos que caminhamos com o Senhor e estaremos com Ele para todo sempre. Nós vamos ler Romanos 11. Romanos 11, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui Paulo está exaltando a grandeza de Deus, o apóstolo Paulo, e dizendo que os caminhos de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fará, aquilo que Deus pensa, tudo isso é inescrutável, tudo isso não pode ser examinado pelo homem. E ele menciona então aqui no verso 34, quem é que conheceu o Senhor, ou quem aconselhou Deus, quem primeiro deu ao Senhor para que depois então Deus o retribua. Quem aconselhou Deus? Todos os homens precisam ouvir a Deus, todos nós precisamos que Deus dirija a nossa vida, mas muitos estão longe de Deus. Deus para muitos se torna apenas alguém muito distante, alguém que as pessoas pensam ter em Deus somente um socorro no momento de uma adversidade. Assim como aquela pessoa que diz, eu posso conduzir a minha vida dia a dia, sem precisar utilizar meios de outras pessoas, por exemplo, de uma instituição financeira. Olha, eu não preciso do cheque especial, eu posso conduzir a minha vida sem o cheque especial, mas se porventura eu precisar, eu sei que ele vai estar lá. E a pessoa fala, se eu precisar, eu posso usar o cheque especial, porque eu sei, dizem que eu posso usar inclusive, segundo algumas instituições, sem juros alguns dias. Aquele que também não usa o cartão de crédito, fala, não, dia a dia eu pago as minhas despesas, eu tenho um cartão e está guardado, o dia que eu precisar, eu vou usá-lo. O dia que eu tiver necessidade, ou se eu precisar, eu sei que eu posso lançar mão dele e utilizá-lo. Muitos dizem, olha, eu pago o seguro para não usar. Eu tenho um carro e eu pago o seguro para não usá-lo, mas se precisar eu tenho. E é até o slogan de uma seguradora que diz, vai que, né? Melhor ter. Então a pessoa pensa, olha, se eu tenho um carro valioso, é melhor eu ter um seguro, porque vai que acontece alguma coisa, eu posso utilizar o seguro. As pessoas olham para Deus como se fosse a mesma coisa. E Deus está, de uma certa forma, como uma provisão no momento que Ele vai precisar. Nós reconhecemos pela palavra de Deus, inclusive no salmo que nós lemos na abertura, o Salmo 27, que Deus, Ele socorre o homem, aquele que o serve, aquele que teme a Ele, como disse ali o salmista Davi, Deus está presente no momento das nossas lutas, mas as pessoas, a humanidade tem visto Deus como se fosse somente alguém do seu socorro no momento de uma necessidade. E aqui Paulo está dizendo, quem que pode aconselhar Deus? Ninguém, mas ao contrário, o homem precisa ser aconselhado. A palavra de Deus é o maior conselho, o melhor conselho para o homem. Nós dizemos constantemente que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nela nós buscamos, porque vemos os conselhos de Deus, vemos a palavra de Deus. A palavra de Deus fala também no livro aos Hebreus, que nós, algumas semanas atrás, pregamos dizendo, olha, não desista, não desanime, não seja daqueles que recuam, mas siga o exemplo daqueles que já fizeram e foram vitoriosos. Atenta para o exemplo deles e você também será vitorioso. Não faça nada diferente, atente para este exemplo e você será bem-aventurado. E nós seguimos esses conselhos. Nós precisamos de conselhos para a nossa vida, para sermos felizes?
Certamente a palavra de Deus nos aconselha. Quando nós nascemos, na verdade, até os primeiros conselheiros, por regra, seriam os nossos pais, são os nossos pais. Quem nunca ouviu do seu pai, da sua mãe, olha, vai estudar para você ser alguém na vida. E aqui em casa a gente sempre fala, olha, vai estudar, vocês têm que estudar mesmo. Mas, na verdade, nem todos chegam a ser alguém na vida por causa do estudo. Se nós dissermos que é desta forma, algumas pessoas que se formam e chegam a ter um diploma e chegam a ser muito conhecidos, não são ninguém na vida. Ou são ninguém. O título não lhe garante absolutamente nada. Com este título fazem coisas tremendamente execráveis. Com esta formação fazem coisas que ninguém consideraria que isto é uma pessoa digna. Então, alguém diria, mas é o estudo que faz com que ela seja uma pessoa que pratica essas coisas? Não, é o caráter dessa pessoa. Não é o estudo, é o caráter, é aquilo que está no coração desta pessoa. Mas então nós vemos que não é porque a pessoa estudou e tem alguma formação é que ela venha a ser alguém. Como nós ouvimos, isso é um ditado que muitos dizem, olha, vai estudar para você ser alguém na vida. Porque senão somente aqueles que têm condição seriam alguém na vida. E é exatamente Paulo também fala desta forma, quando nós recebemos a salvação. Olha, se fosse dessa forma, Deus teria escolhido sábios, Deus teria escolhido nobres, Deus teria escolhido poderosos, Deus teria escolhido ricos. Da mesma forma, para que você tenha uma vida feliz, então, seria necessário nascer num berço nobre, seria necessário somente aqueles que têm uma boa formação, as melhores formações, seria necessário a pessoa ser rica, mas isso não tem nada a ver com ter uma vida abençoada, uma vida feliz. Uma vida feliz, nós dizemos, está aos pés do Senhor. Uma vida abençoada é quando Deus dirige a nossa vida. Todos os nossos cânticos nos mostraram o nosso viver, o nosso olhar está para as coisas que estão no alto. Nós não somos daqueles que vivem para esta terra, pensando apenas em alguns anos de vida, alguns poucos anos de vida. O que seriam poucos anos de vida que a palavra de Deus nos fala? 70 anos, 80, alguns passam um pouco disso. Diante da eternidade, o que seriam estes poucos anos para que nós pensássemos que somente a vida nesta terra é suficiente para preencher a vida do homem? Mas os homens têm se esquecido de ouvir os conselhos de Deus. Os homens têm deixado de lado e pensam em Deus somente o socorro, somente na enfermidade, somente na luta, somente na tristeza, somente no momento de guerra. Na paz, se esquece de Deus. Na alegria, se esquece de Deus. Na bem-aventurança, se esquece de Deus. Na fartura, se esquece de Deus. Deus não é esse socorro somente que muitos têm olhado para Deus. Os homens têm buscado tantas coisas. Diz a palavra de Deus, nós já lemos algumas semanas também, 1 João, dizendo que este mundo passa, e a aparência deste mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A linguagem da Bíblia é uma linguagem de eternidade, uma linguagem de coisas que subsistem, que permanecem, e haverá também essa subsistência, será tanto da alegria e do gozo, como também do juízo, diz a palavra de Deus, que ficarão, aqueles que não aceitaram o Senhor, ficarão separados do Senhor por toda a eternidade. E é por isso que nós temos pregado, busque a Deus. Todos nós temos tantas preocupações na vida, tantas coisas para buscar, para realizar, mas isso de forma alguma poderia tomar o lugar da nossa vida, fazendo com que nós deixemos Deus para a segunda opção, terceira, quarta, ou então até naquele momento, se eu precisar, eu sei que eu posso buscar em Deus. Nós falamos de conselhos, muitos ouvem conselhos, como eu disse, os pais são os primeiros a darem bons conselhos, e dizendo desta forma, eu não estou dizendo não estude, eu estou falando exatamente ao contrário, estude. Estamos em semana de prova aqui em casa, a palavra que mais se ouve aqui em casa é vai estudar,
Olha, tem que fazer prova, tem que entregar os trabalhos. Não é somente passar de ano, você precisa conhecer. E nós temos falado constantemente, estudar é necessário. Mas nós sabemos que tudo isso tem uma medida, porque as pessoas, como eu estou dizendo, estão buscando somente as coisas para esta vida. Como eu disse, se fosse somente desta forma que alguém seria alguém na vida e seria feliz, o rico não se suicidaria. Não teria por que ele se suicidar, porque ele é rico. Não vai fazer isso. A pessoa mais sábia do mundo não faria isso, não tiraria sua vida. Pela sua inteligência, ela não tiraria sua vida. Por todo o seu conhecimento. A pessoa que nasce numa família bem-aventurada, entre os nobres, ela não acabaria com a sua vida. Porque exatamente essas coisas não são o suficientes para preencher a alma humana. Por isso nós temos dito, não é somente buscar as coisas que são necessárias ao dia a dia da nossa vida, o trabalho, o estudo, a profissão que almeja, o casamento, a vida no lar. Acima de tudo, nós temos que buscar ao Senhor em nossa vida, porque nós ansiamos por este encontro com o Senhor, nós ansiamos que Deus venha ao nosso encontro falar conosco, e da mesma forma como nós ansiamos um dia estarmos com Deus. Se alguém dissesse este conselho para você, olha, eu sou modesto, eu não tenho desejo de muitas coisas como outros homens, eu me afeiçoo às coisas singelas, simples, coisas humildes. Eu não me envolvo em assuntos muito difíceis que estão acima da minha compreensão. Alguém diria, opa, sai para lá. Você está ficando junto de uma pessoa que a pessoa não tem o desejo de se desenvolver, a pessoa não tem o desejo de crescer, a pessoa está dizendo aqui, eu sou modesto, eu não quero coisas muito elevadas, eu quero somente, busco as coisas mais humildes e simples, eu não estou procurando assuntos difíceis. Alguém diria, isso daí, olha, logo ele vai passar fome, hein? Olha, ele não vai ter, parece até que no mundo de hoje, é exatamente o que nós vemos, somente quem tem é feliz. Somente quem está em evidência é que é uma pessoa feliz. Como eu disse, por que as pessoas se suicidam? Não foram poucas, mas algumas capas de reportagem que nós vemos em revistas, jovens milionários. Jovens dizendo, como eu arrecadei meu primeiro milhão. E isso é valor para a vida? Isso é valor para quem diz que serve ao Senhor? Isso é valor para que um coração seja feliz, que uma vida seja feliz? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Guardar dinheiro é o sinal da felicidade? A felicidade está em servir ao Senhor, a felicidade está em ter uma vida abençoada por Deus, e o rico, quando ele tem essa condição no Senhor, ele é feliz. Da mesma forma, aquele que é pobre e humilde, ele tem a mesma condição no Senhor. Não é difícil de nós olharmos na história bíblica, nos evangelhos, no Antigo Testamento, e mesmo na história que nós temos de servos e servas de Deus, que são felizes porque servem ao Senhor, não porque adquiriram, não porque conquistaram. E essa pessoa que eu estava falando é o salmista que nós vemos do Salmo 27, eu também que escreveu o Salmo 131, é o rei Davi, que ele fala assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então o verso 1 ele está dizendo exatamente o que eu disse em outras palavras. A partir do momento que ele fala que o coração dele não é soberbo, ele fala, meu coração é de uma pessoa simples. O meu olhar não é altivo, eu não estou desejando coisas que todos os outros homens têm desejado. E aí ele fala que não está procurando coisas grandiosas demais para ele. Aí nós vamos falar, peraí, rei Davi, você está dizendo isso? Davi, é só nós olharmos, é o maior compositor dos salmos, 73 salmos são identificados como autoria do rei Davi. Da mesma forma, este mesmo rei Davi,
que nós conhecemos a sua história, quando desejou edificar uma casa ao Senhor, e depois o profeta o repreendeu, dizendo: você não vai fazer, o seu filho fará. A palavra de Deus nos mostra em 1 Crônicas 28, que Davi foi o responsável por entregar a planta de todos os edifícios, do templo e de todos os demais locais do templo e do palácio que seria construído. Foi ele quem fez, e colocou a quantidade de ouro, de prata e de todos os materiais que seriam utilizados. E também na sequência, o 29 mostra que ele fez toda a organização e o levantamento desse valor para que fosse construída essa casa, que nos mostra a palavra de Deus que foi admirada por muitos que foram ali conhecer, assim como nós vemos o exemplo da rainha de Sabá. Então, peraí, Davi está dizendo que não conheceu, ele não foi atrás destas coisas? Este é o conselho que ele está dando aqui? A palavra de Deus nos mostra que ele não tinha um coração altivo, ele não estava buscando as coisas que muitos buscam, mas a palavra de Deus também nos afirma que por ele não ter o coração nestas coisas, Deus acrescentava a vida dele. A palavra de Deus nos mostra que do seu tesouro pessoal, ele ofereceu para ofertar ao Senhor, porque Deus acrescentava muito à sua vida, enquanto muitos têm corrido atrás somente de coisas desta vida. A palavra de Deus em si nos mostra que quando você não tem o coração nestas coisas, é o próprio Deus que abençoa a tua vida. É o próprio Senhor que diz que vai fazer na tua vida tudo aquilo que é necessário. Nós temos muitas vezes a dificuldade de crer na palavra do Senhor, quando ela diz, o próprio salmista dizendo, nós leremos no Salmo 139, a forma como Deus conhece a vida do salmista, e ele reconhece que tudo está nas mãos de Deus. Jesus falando em Mateus 10, aos discípulos: olha, vocês mesmos, até o cabelo da vossa cabeça está contado. E nós estamos olhando, mas será? E amanhã? Meu coração está aflito pelo dia de amanhã. Eu tenho 3 filhos. Minha esposa está aposentada e eu trabalhando agora, já não sei quando aposento mais, vou ter que trabalhar até o final da minha vida, porque a aposentadoria está mexendo. Eu tenho 3 filhos, eles vão casar, eles precisam de estudar, como é que a gente vai fazer? E a palavra de Deus nos fala, mas olha, até o cabelo da tua cabeça está contado. E o nosso coração está lá, desesperado, batendo e falando, eu tenho que fazer, eu tenho que procurar. E Deus? Onde está Deus neste momento? Onde está Deus neste momento? Que Ele não tem conhecido a nossa necessidade, que Ele não tem olhado para nós e falado, não busca estas coisas, mas eu vou dar a você o que é necessário. Quando eu disse esses conselhos de Davi, não é que Davi não era um homem esforçado, ao contrário, ele era muito esforçado. Ele era um homem que, diz a palavra de Deus, que ele, nas vigílias da noite, ele se dedicava à palavra do Senhor. Ele foi o melhor rei de Israel. É o rei que é lembrado pelo povo de Israel como o melhor rei de Israel. É a figura que vinha de Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com base em Davi, que fala a palavra de Deus que ele é a descendência de Davi. E nós vemos o quanto ele foi usado por Deus. E quando eu disse dos salmos que Davi compôs, e também de todo o cuidado que está lá em 1 Crônicas 28, a palavra de Deus nos diz, ele afirmando que foi o Senhor que direcionou a vida dele, que o Espírito direcionou para que ele separasse e fizesse desta forma. Não foi pela vontade do homem, mas ele foi usado por Deus. E assim como afirma também Pedro, que nada é de particular interpretação, que nada foi por vontade humana, mas estes salmos são palavras de Deus para a nossa vida. E muitas vezes a pessoa ouve um conselho lá de fora, por que tanta dedicação a Deus? Por que você perde tempo? Ou porque você dedica tanto tempo a Deus? Olha, por que você não vai atrás de outras coisas? Olha, a vida é uma só, hein? Você está deixando o tempo passar? Olha, e você, está cheio de tubarão do seu lado, viu? Olha, a vida é uma só, viu? Depois você vai chorar na rampa. As pessoas olhando somente para as coisas desta vida. E novamente eu vou frisar, esta igreja é uma igreja de pessoas que estudam, que se esforçam, e nós temos sempre dito aos jovens, estudem sim, se formem, procurem uma formação, mas creia que acima de tudo você tem que buscar e servir ao Senhor na tua vida, porque muitos pela sua formação se distanciam do Senhor, muitos depois de buscar somente as suas coisas, se distanciam do Senhor. E lógico, aí a gente pode dizer com toda certeza, o peso foi maior para buscar as coisas da vida do que buscar ao Senhor.
Não é a formação que tira ninguém da igreja. Não é a formação que tira ninguém dos caminhos do Senhor, mas é o próprio coração que não tem buscado ao Senhor acima de todas as coisas. Mas aqui então nós vemos Davi dizendo sobre estas coisas. Que coisas são essas maravilhosas demais que ele está dizendo aqui, né? Não ando à procura de grandes coisas, no final do verso 1, nem coisas maravilhosas demais para mim. E ele fala aqui também, no Salmo 139, que nós podemos entender que coisas são essas maravilhosas. Olha que ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Ele, mais uma vez, diz sobre esse conhecimento que é alto demais, que ele não pode atingir. E o que ele está dizendo? Eu não consigo compreender com todas as palavras e com toda a ciência o que Deus faz, o que Deus é, como Ele faz, como Ele age. O que Ele diz, Ele só afirma: eu sei que Deus faz, eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus em todo momento está ao meu redor. E muitos, por não entenderem a Deus, falam: não, Deus não existe. Não, eu não busco a Deus como vocês, por quê? Porque não dá para compreender, não dá para entender, não dá para compreender dessa forma como vocês estão dizendo. Mas Davi já dizia: Senhor, isso é maravilhoso demais para eu entender. Mas ele fala: eu reconheço que o Senhor está cuidando da minha vida, porque ele, na sequência aqui no capítulo, ele fala no 16, os teus olhos, Salmo 139, 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha forma ainda de homem, de um bebê. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele está dizendo: Senhor, assim como Mateus 10, aqui Salmo 139, dizendo: o Senhor conhece a nossa vida antes que seja formada no ventre. E até o final dos nossos dias, os nossos dias estão escritos. Ele diz aqui, foram escritos no teu livro os meus dias, cada um deles e determinado. E Deus conhece todas as coisas. Mas aí é o que diz Romanos também, que nós lemos Romanos 11, Deus não se aconselha com nenhum homem. E por que muitos homens não conhecem a Deus? Porque eles falam: não é possível entender, compreender dessa forma. Mas Deus está acima do pensamento humano, Deus está acima do conhecimento humano. E o próprio Salmo 14 também diz assim: por que o homem diz que não há Deus? Porque ele não investiga. Salmo 14, que também é de Davi, mas ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E ao verso 4 do capítulo 10, que diz assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Mas é porque ele não busca, é porque ele não investiga, diz aqui a palavra de Deus, e ele na sua soberba, ele diz: eu não consigo compreender Deus, Deus não existe. Eu não consigo entender essas coisas, então Deus não existe. Então qual é o conselho? Um dos conselhos de Davi que nós lemos, está no Salmo 27, ele está dizendo: eu sou uma pessoa que não busca, no 131, eu sou uma pessoa que não busca muitas coisas altivas, ele disse. Mas ele fala aqui no verso 27, no Salmo 27, verso 4, que nós lemos: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Alguém diria: peraí, Davi deve estar enganado. Primeiro, ele está dizendo que não quer as coisas que todos os homens têm buscado. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus, ela foi firmada nos céus, ela permanece. Os mandamentos de Deus não podem ser mudados. Os mandamentos de Deus são perfeitos, a lei do Senhor é perfeita. E é uma palavra que foi estabelecida nos céus.
E diz aqui ele dizendo que ele quer morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Davi, mas eu vou dizer para você, nos dias de hoje, é complicada essa palavra. Porque todos nós temos que correr atrás de tudo que os homens têm buscado. Nós precisamos buscar o dinheiro, nós precisamos buscar o conhecimento, nós precisamos buscar o estudo, nós precisamos do trabalho, e nós precisamos de sustento para a família, e todas essas coisas todos os homens procuram, disse Jesus. Todos os homens buscam exatamente as mesmas coisas, mas Jesus diz, busca primeiro o reino de Deus, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar para aquele que teme ao Senhor, para aquele que serve ao Senhor. Mas aí, nós vemos aqui, nos dias de hoje, é possível buscar a mesma coisa que Davi está querendo? Irmãos, se torna uma tarefa, muitas vezes, difícil, quando nós vemos tudo aquilo que cerca as nossas vidas e que nós permitimos que nos cerquem desta forma. É um desafio que nós temos que aprender. É um desafio que nós temos que enfrentar e vencer. Porque Davi, ele diz assim, eu pedi ao Senhor. Deus não determinou sobre a vida de Davi morar em sua casa, como ele está dizendo aqui. Mas ele pediu ao Senhor como um desejo do seu coração, porque ele queria conhecer ao Senhor, porque ele queria estar todos os dias na casa do Senhor para meditar na obra de Deus. Ele fez a planta do templo, ele era um guerreiro, ele fez instrumentos musicais. A palavra de Deus fala sobre a vida de Davi, mas ele fala, eu quero contemplar ao Senhor. Somente o que há nessa vida não é suficiente para a vida do homem, para a vida do ser humano. Somente o homem vai precisar buscar ao Senhor. Em nós há o desejo de buscar ao Senhor, aquilo que está fora da vida humana, aquilo que as coisas deste mundo não podem saciar o desejo humano, no sentido do o mais profundo da nossa vida. A nossa vida busca a Deus. Por isso que a igreja, a religião, ele diz, religare, o homem novamente precisa ser ligado com Deus. Naquele momento que Adão pecou, que se distanciou de Deus, a palavra de Deus diz, no dia em que você comer e você desobedecer, você irá morrer. E houve aquela ruptura, então o homem precisa novamente buscar a Deus. E Davi está dizendo aqui, eu peço ao Senhor. E quantos têm pedido tantas coisas, mas menos o desejo de buscar ao Senhor? Senhor, eu tenho colocado diante de Ti todas essas coisas, Senhor, mas não tem feito como Davi. Senhor, eu quero buscar a Tua casa, eu quero estar na Tua casa. E ele nos mostra, no Salmo 119, Senhor, Tu fazes tudo por mim. Senhor, antes que eu fale, quando eu estou pedindo, o Senhor já sabe tudo. E o Senhor conhece todos os meus dias. E muitas vezes a nossa oração é somente para as coisas que vão se passar. Mas nós não dizemos, Senhor, eu preciso me ocupar com as Tuas coisas. Senhor, o tempo da minha vida é tão breve. E aqui o salmista Davi dizendo, eu quero morar na casa do Senhor. E o segundo ponto que ele mostra aqui no verso 4, que não foi ordenado por Deus, mas foi um desejo do seu coração, foi que ele buscaria isto. Ele se apresentaria diante de Deus para buscar com que isto aconteça. No próximo trabalho, haverá dificuldade para você buscar ao Senhor. No próximo sábado, no próximo domingo, na próxima quarta, nos próximos dias que virão, você pode encontrar dificuldades, mas Davi disse, eu buscarei com que isto aconteça. Eu farei com que aquilo que depende de mim, nada me atrapalhe. Mas nós sabemos que nós temos lutado contra um inimigo que não quer que nós sirvamos a Deus. Que ele põe diante de nossos olhos todas as coisas que ele diz, isso é muito melhor que estar na casa de Deus. Mas Davi dizia, Senhor, eu quero contemplar a Tua beleza. Quantos olham para tantas outras belezas? Quantos olham para tantas outras coisas, dizendo, eu quero conquistar aquilo. Olha, o meu anseio é aquilo. E Davi está dizendo aqui, a beleza que eu tenho visto está na casa do Senhor. Está em buscar ao Senhor. Isso muitas vezes parece que se torna algo tão distante da nossa vida. Algo que está tão longe de nós. Aí nós vemos também o Salmo 23, salmo que nós
Muitas vezes falamos decor, o último verso diz, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele está falando de uma habitação eterna aqui, habitarei para todos sempre. Na outra versão diz por longos dias, e ainda uma outra por dias sem fim. Pela perpetuidade eu habitarei na casa do Senhor. Ele já tinha a certeza de uma vida que vai além destes poucos momentos que nós temos aqui, e por isso que ele dizia, Senhor, eu quero estar na tua casa, Senhor, eu quero aprender de ti, porque eu sei que durante toda a minha vida, a tua bondade estará comigo, a tua misericórdia estará comigo, e no final eu quero viver todos os dias na tua casa, Senhor. Mas muitas são as dificuldades que se colocam diante de nós. Quantas vezes estamos somente pensando nas coisas desta vida? O trabalho muitas vezes consome todo o nosso ser. Com muitos irmãos nós já conversamos, e é o testemunho de muitos, que mesmo trabalhando em casa, neste período da pandemia, no home office, muitos têm dito, eu estou em casa, mas estou trabalhando mais do que se estivesse no escritório ou no meu local de trabalho. Então, o trabalho muitas vezes consome todas as nossas forças, consome toda a nossa vida. E aí nós não podemos dizer, Senhor, eu queria morar como Davi na tua casa, mas hoje não dá. Quarta-feira, Pai, não vai dar, porque foi muito difícil o dia hoje. A família, nós não estamos dizendo que a pessoa não deve dedicar o seu tempo à sua família, ao seu lar, mas Jesus mesmo diz, aquele que não deixar casa, que não deixar a esposa, pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Toda a nossa vida sempre exigirá de nós o cuidado, e a palavra de Deus nos mostra que uma família do Senhor, ela é uma família cuidada, então o pai tem que cuidar dos seus filhos, a mãe tem que cuidar dos seus filhos, o marido tem que ter o cuidado com sua esposa, da mesma forma a esposa para com o marido, mas nada disso pode nos tirar o entendimento de que o momento do Senhor é somente dele, isso não pode ser trocado por nada, isso não pode ser desprezado. A palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara, no livro de Êxodo, quando o povo estava no deserto, o povo estava no Egito, e a palavra de Deus nos mostra que eles começaram a ser afligidos duramente. Êxodo, vamos ler em Êxodo 1. Êxodo 1. A sequência da história, quando José morre, e este novo faraó, esse novo rei que se levantou, não conhecia José, a sua história, todo o bem que ele fez, e diz a palavra de Deus aqui a partir do verso 11, Êxodo 1:11, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava, e tanto mais se espalhava, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Mas aqui ele está dizendo então, que eles estavam sendo afligidos. E depois, quando Moisés se encontra com o Faraó diz que eles vão aumentar as cargas sobre os egípcios. Ele fala aqui no verso 8, Êxodo 5, a partir do 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Certamente, se houver um trabalho excessivo sobre a nossa vida, um cuidado demasiado sobre somente a nossa vida cotidiana, nós diremos, Senhor, hoje não vai dar. Senhor, não tenho tempo. Senhor, olha, eu dediquei todo o meu tempo, todas as minhas forças para outras atividades. Eu sei que deveria ter um tempo para o Senhor,
mas nós diremos, Senhor, hoje eu não tenho tempo. E passam-se os anos, e passa-se muitas vezes o tempo, e é exatamente, o pastor Douglas falava recentemente, nós estamos sempre preocupados com a nossa vida. Então a pessoa, olha, Senhor, e foi a desculpa que muitos deram a Jesus, mostrando, Senhor, naquelas bodas, começa, Senhor, agora eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, Senhor, agora são somente os estudos, nada além dos estudos, eu preciso da minha formação, e quando eu terminar a formação, será um outro momento, e daí, quando ele termina a formação, ele fala, agora eu preciso trabalhar, e ele começa somente a trabalhar e buscar o serviço, porque ele fala que tem que sustentar, e precisa sustentar a família, depois ele fala, agora eu estou cuidando dos meus filhos, eu preciso ter toda a dedicação a eles, e essas coisas, diz a palavra de Deus, e nos mostra claramente que no Senhor tudo isso é bênção. O estudo, quando você está debaixo da direção do Senhor, é uma bênção. O trabalho, quando você está debaixo da direção do Senhor e crendo no Senhor, é uma grande bênção. A família, da mesma forma, os filhos, ainda que nós enfrentemos lutas e dificuldades, porque nós teremos sim, ninguém está dizendo que é fácil manter uma família, ninguém está dizendo que é fácil fazer a obra de Deus e ter que cuidar dos filhos, e escola, e preocupação de trabalho, e o dia de amanhã, mas nós temos que crer que o Senhor sustenta a nossa vida, e não podemos deixar que estas coisas tomem corpo e volume sobre as nossas vidas, porque daqui a pouco nós não teremos condição de dizer, Senhor, eu não quero mais servir. Como o povo de Israel aqui, eles estavam aflitos, veja, qual era o pecado? Qual foi o pecado de um destes israelitas no Egito? A palavra de Deus nos mostra que eles estavam debaixo de um plano de Deus. Eles foram subjugados pelo inimigo, eles foram naquele momento escravizados pelo Egito e sofreram toda esta aflição do faraó, porque estavam debaixo de um plano, porque Deus tiraria o povo do Egito, mas não havia o testemunho, olha, eles estão ali porque pecaram, e por isso que está acontecendo essas coisas. Não existia nada disso. Eram homens que começaram a buscar ao Senhor, e o Senhor ouviu esta aflição, e muitas vezes nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, e nós não clamamos ao Senhor, e deixamos com que essas coisas estejam na nossa vida, e daqui a pouco nós não podemos dizer, Senhor, eu quero estar na tua casa. Senhor, eu quero estar na tua casa por todos os dias. Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Senhor, eu quero meditar. Senhor, eu não quero olhar somente para as coisas que eu tenho visto, mas eu quero olhar beleza na tua casa, porque essas coisas começam a tomar volume e nós não clamamos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, liberta a minha vida. Senhor, tira dos meus olhos esta venda, Senhor, que eu não tenho visto como isso tem me consumido. Jesus disse num momento, dai a César o que é de César, referente ao tributo que eles tinham que dar, porque Roma estava reinando sobre Israel e tinha poder sobre eles, e chegaram a Jesus para o tentar, e ele sabia da maldade deles, e ele falou, de quem que é essa esfinge? E disseram, é de César, e ele disse, então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O trabalho é para César, o trabalho é para o nosso dia a dia, as coisas da nossa vida é para o nosso dia a dia, mas a Deus o que é de Deus. Deus não pode ser esquecido, Deus não pode ser deixado de lado, e ao contrário ele fala, o que é de César, mas o que é de Deus é de Deus. E nós não podemos deixar isso, e nós não podemos trocar, porque este povo de Israel estava clamando ao Senhor, nos liberta Senhor, nos tira daqui, nós não queremos mais essa condição. E o que aconteceu quando veio a libertação? No primeiro momento que eles estavam fora dos muros do Egito, fora dos domínios de Faraó, quando eles estavam frente a frente ao mar, e por trás chegando o inimigo, eles chegam e falam para Moisés, Êxodo 14, Moisés, o que você fez? Será que não tinha sepulcro suficiente no Egito para que nós morrêssemos lá? Nós temos que morrer aqui nesse deserto? Esqueceram do que Deus fez, das pragas que Deus fez, as maravilhas que Deus fez, como eles saíram de forma gloriosa, eles não saíram como derrotados, eles não saíram como pessoas que estavam sendo afugentadas, eles saíram apressadamente, mas cheio de riqueza, um povo que era
oprimido, que era um povo escravo, construiu no deserto um templo, um tabernáculo maravilhoso, porque Deus os fez sair vitoriosos do Egito. Mas eles se esqueceram. Num dado momento você tem buscado ao Senhor, daqui a pouco você se esquece. Onde está o Senhor? Mas lá atrás. E nós vemos também em Números depois eles dizendo: nós temos saudades do Egito. Nós queremos voltar para o Egito. Mas será que vai ter mesmo coisa boa lá em Canaã? Será que a gente sai desse deserto? Será que sai mesmo? Não, Moisés não vai conseguir levar a gente para lá, e acho que não vai ser muito bom, não. A gente quer voltar para o Egito. A gente precisa daquela carne, a gente precisa daquela comida, aqueles pepinos, aquelas cebolas. Nós precisamos daquelas coisas novamente. Isso que é bom para nós. E a palavra de Deus nos mostra que este povo pereceu no deserto, porque eles não creram na promessa do Senhor, porque eles começaram a olhar para as coisas desta vida e se esqueceram de buscar a Deus. Deus disse a Moisés em Êxodo 3, Moisés, este vai ser o sinal de que eu estou fazendo. Este vai ser o sinal de que eu estou fazendo. Quando vocês saírem do Egito, vocês virão neste monte para adorar ao Senhor. Então nós vemos que Deus determinou que o povo busque ao Senhor. A partir do momento que Deus livra o povo de Israel do Egito, a partir do momento que Deus nos salva, nos liberta, Ele diz, busca a Deus, não se esqueça de Deus, não pense que Deus é somente aquele socorro. Deus é o nosso Salvador, mas Ele é o Senhor da nossa vida, Ele merece ser louvado, Ele deve receber de nossa vida toda a adoração, Ele deve receber de nós essa dedicação que Davi mostrou aqui. Nos dias de hoje, será que dá para dar ao Senhor ter este mesmo entendimento, dar ao Senhor a nossa vida, dizendo, Senhor, eu quero estar mais na Tua casa? Na pandemia, quantos deixaram a igreja? Neste momento nós sabemos quantos deixaram, quantos que consideram uma oportunidade para não buscar a Deus. Nós sabemos que alguns têm realmente dificuldade, realmente a enfermidade, o risco, mas Deus está sobre todas essas coisas. A palavra de Deus nos diz claramente, nós não podemos dar a Deus o resto da nossa vida. Nós não podemos dar a Deus aquilo que sobra, como se não tivesse valor algum. Nos dias de hoje, se nós olharmos como essa vida é corrida, como nós enfrentamos dificuldades, nós não podemos olhar para a palavra de Deus como se ela tivesse 2 pesos e 2 medidas, como se algo valesse lá atrás e hoje já não vale mais. Davi tinha essas ocupações, Davi tinha mais o que fazer, sim, mas ele era um rei que servia ao Senhor e dizia, eu tenho prazer em estar na tua casa, Senhor. Este é o conselho que a palavra de Deus nos dá. Não ouça conselhos do mundo, não ouça conselho daqueles que dizem, olha, se você não fizer, você não vai ter, se você não buscar ao Senhor, realmente você não terá. Se você não colocar a sua vida diante de Deus, certamente você buscará nas suas próprias forças, e a palavra de Deus nos fala, inútil será você fazer dessa forma, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Aquele que é amado de Deus, Ele dá enquanto dorme. Ele está preparando todas as coisas para aqueles que creem nele. Nós cremos na palavra de Deus, nós buscamos, fazemos aquilo que compete a nós, mas nós sabemos que nós não podemos tirar aquilo que é de Deus. A vida tem exigido muito de todos nós. Os dias, toda essa correria tem exigido, mas nós não podemos dizer, Senhor, no final de um dia, eu não posso te oferecer. Senhor, eu ofereci tudo para o meu trabalho, Senhor. Eu posso dizer ao Senhor que eu deixei a última gota ali de suor, Senhor. Hoje eu não consigo te oferecer, porque ficou tudo lá, Senhor. Ficou entendimento, ficou vontade, ficou o esforço, ficou saúde, ficou toda a minha dedicação. Eu estou agora, eu não aguento mais, eu estou exausto, Senhor. Misericórdia. Que nós não venhamos dar a César todo o nosso dia e dizer, Senhor, não tenho para te oferecer. Senhor, para ti hoje não dá. Senhor, eu estou dizendo com toda a sinceridade, estou esgotado, não tenho uma gota em mim. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus nos dá o conselho, nos mostrando a vida de Davi, nos mostrando a vida de Moisés. Senhor, que nós sejamos como Davi. Senhor, que nós sejamos como Moisés. Moisés, a palavra de Deus diz em Hebreus 11 que ele ficou firme como quem vê o invisível. Quem é o invisível?
Quem é o invisível? Ele estava firme como quem vê o invisível, como quem vê Deus. Ele falou, eu não recuo, eu não volto atrás, eu não desisto, eu não desisto. E muitas vezes nós temos o olhar do homem, Senhor, eu não consigo, eu não vou fazer, porque nós não estamos olhando como quem vê o invisível, que é o que diz Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, a certeza de coisas que não se veem. Nós sabemos que Deus está conosco, que Deus está presente, que Ele tem cuidado do nosso futuro, mas muitas vezes nós não temos este olhar, e nós olhamos somente o homem, nós olhamos somente a dificuldade. Mas Deus não pode ser deixado para o segundo plano. Deus tem que ter a primazia, o trono em nossas vidas. O reino é do Senhor, Ele precisa reinar em nossas vidas. E nós não podemos oferecer qualquer coisa ao Senhor. Que nós tenhamos essa visão de Moisés. Senhor, eu quero ver o invisível. Senhor, como quem vê o invisível, como quem está contemplando o invisível. Mas isso aí é a nossa fé, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos vendo, mas nós vivemos por fé. Creia que o Senhor está à tua frente. Creia que o Senhor vai conduzir a tua vida. Mas não deixe o Senhor para o segundo plano. Que você possa ser como o salmista, como Davi, neste conselho que ele deu. Ele escreveu aqui, busca o Senhor, busca a casa do Senhor. Não há outro lugar, nós não podemos trocar a casa do Senhor. Muitos têm os seus próprios, buscam conselhos lá fora. E se esquecem dos conselhos de Deus. Muitos têm os seus próprios conselhos. Não, eu vivo do jeito que eu penso. Não, da forma como eu entendo, acho que está bom. Não, está bom. Eu acho que eu tenho um entendimento bem claro a respeito dessas coisas. Pode ser feito dessa forma, como eu estou dizendo. Nós temos parâmetro na Bíblia. Nós temos direção na Bíblia. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Era válido, foi válido e foi valioso para Davi. Esta vida que ele teve é válida para nós, é valiosa para nós. Será muito proveitoso para nós dedicarmos a nossa vida assim como Davi. Aí você pode ter certeza, a sua formação será uma grande bênção. Quando você falar, Senhor, isso tudo eu fiz porque o Senhor me abençoou e eu sou fiel a Ti. Eu permaneci fiel a Ti. A minha família, Senhor, o Senhor me deu, mas eu nunca deixei os Teus caminhos. Eu sou fiel a Ti, Senhor. Senhor, os meus filhos, Senhor, tudo aquilo que eu ansiava e desejava e buscava em Ti, o Senhor me deu, e tudo isto não é para me tirar da Tua presença, é para Teu louvor, Senhor, é para a Tua glorificação, é para que o Teu nome seja exaltado na minha vida. Que haja mais Davi, que haja mais Moisés, que haja mais homens de Deus e mulheres de Deus que dizem, Senhor, a Tua casa, Senhor, eu desejo estar na Tua casa, eu desejo Te servir, Senhor, eu desejo fazer a Tua obra, porque tudo que nós cantamos diz o quê? Que um dia nós estaremos com o Senhor. É evidente, fica bem claro a pessoa dizer, não, eu não entendo essa questão de buscar a Deus. Para mim fica muito claro, porque nós queremos estar com Deus. Nós vamos à casa de Deus porque nós queremos conhecer a Deus, porque nós queremos buscar ao Senhor, e porque por toda a eternidade nós estaremos na presença do Senhor. Ali, como diz a palavra de Deus, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque nós estaremos com Ele para todo sempre. Que nós possamos assim, como diz Isaías, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós precisamos buscar a Deus. Esta foi o conselho, podemos dizer, de Davi. Senhor, eu peço e vou buscar. Este é o conselho para as nossas vidas. Peça a Deus poder, peça a Deus alegria, peça a Deus que te dê condições e busque. Que é a mesma coisa que diz Isaías, busque Israel. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor tem se manifestado a nós, que nós possamos buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas, que este mundo não receba o melhor da nossa vida. Se você é um bom trabalhador, um trabalhador dedicado, a Bíblia diz que tem que ser dessa forma. Se você é um bom estudante, a Bíblia também nos mostra que tem que ser dessa forma. Mas que Deus tenha o primeiro lugar em tua vida, que Deus tenha o primeiro lugar em minha vida.
Não adianta nada nós buscarmos somente as coisas dessa vida e nos esquecermos de Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Se você tem alguma dificuldade, algo que você precisa colocar diante de Deus, você tem essa oportunidade. Eu farei esta oração e que você coloque a tua vida diante de Deus, orando ao Senhor, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você quer servir ao Senhor, é momento de entregar a vida a Ele, é momento de você colocar todas as coisas diante do Senhor e que nada te impeça de servir a Deus. Nós vamos orar a Deus, faremos essa última oração, colocando já os propósitos que temos no nosso ministério diante de Deus. Clame ao Senhor conosco, clame ao Senhor, a igreja precisa clamar a Deus. A igreja precisa clamar ao Senhor. Como nós vimos aqui o exemplo desse povo no Egito, escravo, eles clamaram ao Senhor. Nós não estamos escravos de Faraó, mas nós temos que clamar ao Senhor, para que Deus faça em nossas vidas tudo aquilo que é necessário. Amém? Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, louvamos e bendizemos o Teu nome por esta noite, por estar, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, como disse aqui o salmista, em Tua casa, nós entramos, ó Deus, na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, compartilhar daquilo que, ó Deus, está acima do que todos os homens naturais têm buscado. Nós queremos buscar as coisas que são do alto. Como diz Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não queremos buscar ao Senhor somente na aflição. Sabemos que na aflição Tu és um socorro bem presente. Nós não queremos buscar ao Senhor somente nas dificuldades, nas lutas, nas enfermidades. Mas nós queremos buscar ao Senhor também na alegria, na bonança, em toda a bem-aventurança, nos momentos de paz, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor deseja que nós estejamos assim em comunhão contigo. Esta é a ordem que Tu deste a Moisés, dizendo ao povo, no local determinado, este povo vai me adorar, e ali vai se alegrar com toda a sua família na minha presença. E nós cremos, ó Deus, que nós não buscamos ao Senhor somente na luta, nós não buscamos ao Senhor somente no momento de aflição, mas na Tua presença nós nos alegramos, Senhor, trazemos com júbilo na Tua presença, saúde, Senhor. Trazemos, Senhor Deus, amor, alegria, paz, gratidão em nosso coração. Trazemos, ó Deus, os nossos filhos. Ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor para dizer, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome por toda a Tua obra, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esta tão grande salvação que nos alcançou e queremos ser, ó Deus, homens e mulheres fiéis ao Senhor. Como nós vimos o exemplo do Teu servo pela Tua palavra, nós queremos amar a Tua casa, nós não queremos falar da boca para fora, mas nós queremos sim, ó Deus, contemplar ao Senhor, aprender no templo do Senhor, nós queremos meditar, ó Deus, na Tua palavra e assim conhecer mais, ó Deus, daquilo que somente o Senhor pode trazer às nossas vidas. Nós, ó Deus, Te bendizemos, Senhor, pela vida do pastor Douglas, pela palavra na boca do Teu servo, pela direção sobre o ministério, e pedimos ao Senhor a cada dia, renova o Teu filho, e ó Deus, acrescenta, Deus, a ele a cada dia, Senhor, a palavra na boca do Teu servo, ó Deus, como tem sido até o dia de hoje, para que sejamos conduzidos, Senhor, e assim nós queremos agradecer ao Senhor, por cada um que tem trabalhado nesta seara, Senhor, por cada um que tem, ó Deus, participado ativamente, Senhor, ó Deus, como um membro deste corpo, procurando, ó Deus, a edificação do corpo para a glória e exaltação do Teu nome. Nós Te bendizemos, Senhor, porque o único a ser exaltado com o corpo de Cristo sadio é o Senhor. O único que merece ser louvado por toda sorte de bênçãos em nossa vida é o Senhor. Quando um membro está sendo, ó Deus, abençoado, recebendo vitória, o único que deve ser louvado é o Senhor, porque em Ti, ó Deus, temos alegria, porque é o Senhor mesmo que faz com que nós prosperemos, e ó Deus, assim avancemos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus, e quando um membro está enfermo, a igreja se coloca diante de Ti, para buscar no Senhor esta cura, esta libertação, e nós apresentamos diante do Senhor, a Tua igreja, aqueles que têm colocado diante de Ti, Senhor, neste momento, as dificuldades que têm encontrado. Ó Deus, como Tu diz à igreja de Éfeso,
o amor que vocês têm hoje não é mais o mesmo que tinha. Senhor, que possam, ó Deus, voltar, Senhor, que possam se aproximar de Ti e oferecer ao Senhor o melhor da sua vida. E nós colocamos diante de Ti toda a dificuldade e clamamos: tenhas misericórdia, Senhor, e, ó Deus, dá a vitória. Estende a Tua destra, Senhor, para libertar. Nós clamamos a Ti por toda a aflição do maligno, por toda a forma como ele tem agido para, ó Deus, ferir, para macular, para entristecer, para, ó Deus, fazer com que não haja fé, não haja, Senhor, este entendimento de que deve olhar somente para Ti. Neste momento nós pedimos ao Senhor: repreende, Senhor, toda esta obra maligna, Senhor, para que, ó Deus, haja vitória, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que têm buscado a Ti. Nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor por aqueles que não são, ó Deus, membros do corpo de Cristo, daqueles que têm participado e desejam buscar ao Senhor. Ó Deus, completa esta obra para a glória do Teu nome. Ó Deus, entra com salvação, com libertação e com esta obra que pode transformar, Senhor, para, ó Deus, um novo viver. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura e por isso nós clamamos a Ti: transforma para a glória do Teu nome, Senhor. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, mais uma vez, a vida do Lucas, a vida da Rebeca. Colocamos este casamento na Tua presença. Pedimos ao Senhor, ó Deus, estende a Tua destra para abençoar os Teus filhos, para que este culto de casamento seja uma grande bênção, para que seja o testemunho do Teu agir, da Tua obra, Senhor. Nós clamamos a Ti. Toda obra contrária nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, Senhor. Que, ó Deus, todo o ardil do inimigo, Senhor, seja vencido, seja derrotado, Senhor, ó Deus, toda artimanha maligna, e que os Teus filhos possam ver em Ti, ó Deus, toda esta beleza, toda esta graça, e, ó Deus, e possam, ó Deus, oferecer o melhor a Ti, Senhor, para que neste culto de casamento possamos celebrar o Teu nome, Senhor. Colocamos diante do Senhor os cultos que faremos, ó Pai, no Natal, no Ano Novo. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos, ó Pai, que tudo seja preparado por Ti, Senhor, para que possamos festejar o Teu nome, para que possamos dar glória ao Teu nome, Senhor, porque mais um ano o Senhor nos sustentou, mais um ano o Senhor tem nos abençoado e nós Te bendizemos, Senhor. Colocamos aqueles que estão enfermos, aqueles por quem nós temos clamado ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, cura a enfermidade em nome de Jesus. E mais uma vez pedimos ao Senhor que seja a oportunidade para que não somente o corpo seja sarado, mas que, ó Deus, a alma seja lavada, Senhor, no sangue de Cristo, que possa, ó Deus, receber a salvação, aqueles que não Te conhecem, Senhor. Nós clamamos a Ti que haja a oportunidade de receber o Salvador na sua vida. Nós Te pedimos, Senhor, visita e guarda o lar dos nossos irmãos. Ó Deus, os nossos irmãos, os anciãos da Tua casa. Ó Deus, também as crianças, aqueles que podem estar, ó Pai, num grupo de risco. Pedimos a Tua bênção especial, a libertação, guarda de todo mal, Senhor, e sobre todo o Teu povo nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos ao Senhor, nós precisamos que o Senhor nos guarde, nos oriente, ao sairmos, ao retornarmos, nós precisamos da Tua bênção, precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor, nós testemunhamos o Senhor em nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, conquanto tenhamos todo o cuidado, tudo aquilo que compete a nós, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor vai à nossa frente, e nós cremos que está a nossa retaguarda, como diz o Salmo de Davi: o Senhor põe sobre nós a Tua mão, Tu nos cercas, Senhor, por trás e também pela frente, Senhor, e de um modo tão maravilhoso Tu tens cuidado da nossa vida, e nós Te bendizemos, Senhor. Tu mereces todo o nosso louvor, Tu mereces toda exaltação, Senhor. Ó Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por este culto e pela Tua bênção sobre nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar este culto louvando ao Senhor. Amém, irmãos?
Se me amparas, ó Senhor, eu seguirei, não temerei, comigo está. Tu és a rocha, firme estou. Sim, Senhor. Nada me pode abalar. Sei que eu poderei contar e sempre confiar. Esperarei em Ti, Senhor, descansarei em Teu amor. A Tua graça sempre basta para mim. Perto estarei de Ti, meu Rei, e em vitória andarei, pois se Tua mão comigo for, Senhor, irei. Se a Tua mão comigo for, ó Senhor, eu seguirei, não temerei, comigo está. Tu és a rocha, firme estou, nada me pode abalar. Sei que eu poderei contar e sempre confiar. Esperarei em Ti, Senhor, descansarei em Teu amor. A Tua graça sempre basta para mim. Glória a Deus. Perto estarei de Ti, meu Rei, e em vitória andarei, pois se Tua mão comigo for, Senhor, irei. Esperarei em Ti, Senhor, descansarei em Teu amor. A Tua graça sempre basta para mim. Perto estarei de Ti, meu Rei, e em vitória andarei, pois se Tua mão comigo for, Senhor, irei. Senhor, irei. Senhor, irei. Senhor, irei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Temos que nos esforçar, temos que marchar. Vamos continuar trabalhando para o Senhor. O Senhor nos abençoe. Peço a você, peço a toda a igreja que continue orando por esse trabalho, por todos os trabalhos da igreja. Nós sabemos que Deus tem aberto portas para nós e nós temos que orar a Deus para que esta porta da palavra continue se abrindo para nós e que muitas pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Amém? Nós nos despedimos na paz do Senhor.